Oi, eu sou a Clara e bem-vindos ao meu mundo! Oi, gente! Hoje eu vim trazer pra vocês os últimos livros que eu li em 2022. Mas antes de começar, por favor, deixe seu gostei aqui embaixo, até porque é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, já que da primeira vez deu problema. Então, por favor, por gentileza, por todos os anjos, também se inscreve aqui no canal. E vai me seguir lá no Instagram, que é @_mundomc, já que eu vou sortear um livro por lá, que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, tá certo? Hoje eu não vou pegar nenhum livro físico, porque foi muito difícil de eu pegar todos os livros, porque eu li bastante em dezembro do ano passado. E aí, tô zero afim de subir num banquinho, subir numa escada pra pegar o livro, então você vai ver as fotinhas passando aqui do lado, tá certo? O primeiro livro que eu terminei em dezembro foi Kindred, da Octavia Butler. Eu tinha começado a ler esse livro justamente por conta do seriado que vai sair, que saiu na realidade na Hulu. Eu não comecei a ver, mas eu terminei o livro por conta disso. E assim, é um livro bem forte, tá? Ele vai contar a história da Dana. Ela é uma mulher negra, assim, pós-recessão, assim, dos Estados Unidos, pós-guerra. Na realidade, não, pós-direitos civis, na realidade, esse é o termo certo. E ela é casada, enfim, ela é uma jovem adulta ali, que já tem a sua vida bem estabilizada. Só que alguns episódios esquisitos começam a acontecer com ela, tipo, ela sente uma tontura e ela viaja no tempo pra um período dos Estados Unidos que não é nada agradável, já que ela acaba caindo ali no período escravagista, principalmente ali no sul, que é uma região que a escravidão é muito mais enraizada, tem muito mais preconceito contra negros, e ela cai ali simplesmente porque ela precisa ajudar um ancestral dela, tipo um tataravô dela. E é isso, gente, a gente vai acompanhando, porque toda vez que esse garoto fica em perigo, esse parente dela, ela é teletransportada no tempo. E assim, vamos lá. É um livro bem forte, ele é muito interessante, ele é uma ficção científica, escrito por uma mulher negra sobre uma mulher negra. Então eu acho que tem muita força, muita representatividade aí. E assim, existem cenas muito fortes. Tem gatilho pra um monte de coisa aqui, certo? É um livro bem cru. Eu gostei muito da forma que a Octavia Butler utilizou, assim, pra conversar sobre esse assunto. Só que uma coisa que me estressou um pouco, talvez, foi a forma como a Dana tratava esse ancestral dela. Porque o cara, eu até entendo que ele é fruto ali da época dele, onde ele tá. Mas, assim, o cara era um racista, escroto, babaca, idiota. E a gente via a Dana passando muito pano, assim, pra ele, sabe? E me incomodava bastante essa dinâmica entre a Dana e ele. Também existia uma relação meio erótica ali entre os dois. É algo como se fosse uma atração que eu não sei explicar, que também tava me incomodando um pouco. E eu dei 4 estrelas pra Kindred, mas eu gostei bastante. O próximo livro que eu acabei terminando foi Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban, na edição ilustrada. Assim, como eu disse, é uma tradição que eu tenho de ler Harry Potter todo Natal, porque pra mim é uma historinha de Natal que me remete muito ao coração quentinho. Apesar de que a partir do 4º livro a gente vai começar a ver a coisa ficando mais séria. Mas vamos falar aqui do Prisioneiro de Azkaban. Eu adorei, tá? Rever essa história. Eu sinto muito pesar no coração, porque ali a gente é apresentado ao Sirius Black e a gente vê que ele é um homem inocente e ele tá à margem ali da sociedade porque todo mundo acha que ele cometeu um crime que na realidade ele não cometeu. E inclusive um dos melhores amigos dele, né? Que é o Lupin. E assim, também é interessante a gente observar que o Lupin, ele também é muito excluído do mundo bruxo, por ele ser um lobisomem, ele sofre vários preconceitos. E, sei lá, eu acho que esse livro traz tantas lições sobre honestidade, sobre qual a importância de uma vida inocente e qual a importância de você provar que aquela pessoa é inocente. Às vezes é muito mais fácil, é muito melhor você salvar a vida de um inocente do que culpar, tipo, julgar a vida de um culpado. E assim, eu acho que tem uma hombridade enorme, assim, esse livro do Harry Potter. Eu gosto muito. E eu dei 5 estrelas e amei. E, tipo assim, infelizmente é isso, né, gente? A gente pode falar o que for da criatura que escreveu, mas a história realmente é muito tocante. O próximo livro que eu terminei foi Grave Mercy, que aqui no Brasil ficou Pecado Mortal, que é o primeiro livro da trilogia das Feiras Assassinas, Freiras Assassinas.
E assim, eu tava com muitas expectativas pra esse livro. Eu ouvi ele em audiobook, então talvez tenha prejudicado. Mas enfim, a gente vai ali acompanhar a nossa protagonista, que o nome dela é Ismael, enfim. Ela meio que tá numa situação bem chata. A gente vê ali uma protagonista feminina numa vibe, numa idade mais de idade média, assim, uma coisa bem retrógrada em questão das mulheres. E ela é prometida ali a casar com uma pessoa não tão legal. E aí ela acaba fugindo e se associando ali a uma questão da igreja pra fazer como se fosse um convento, na realidade. E aí ela conhece a questão das freiras assassinas. E aí ela embarca numa aventura aí. E assim, é um livro bem legal. É bem diferente de tudo que eu já li. Principalmente porque a gente vai colocar uma mulher num período que era extremamente misógino, numa situação de poder, né? Só que era o que eu achava. Mas eu achei que poderia ter um mais empoderamento feminino nesse livro. Eu acho assim, pela sinopse, poderia ser bem mais. E acaba que sendo que, em vez de ser esse livro todo empoderado, ele foi mais um livro de romance. E eu acho que foi isso que me incomodou mais. E também eu gostei que os personagens são bem ambíguos, assim. Cada um tem suas motivações, que às vezes até podem ser egoístas, então acho que são pontos positivos no livro. Mas eu ainda acho que a gente poderia empoderar mais essas protagonistas femininas, na minha opinião. E aí por isso eu dei 3 estrelas. O próximo livro que eu li foi As Mil Partes do Meu Coração, da Colleen Hoover. A grande polêmica aí do livro de colorir, né? E vamos lá, também li em audiobook. Eu achei, assim, não é o melhor da Colleen Hoover, tá, gente? Primeiro, a gente começa a história conhecendo a Merit, e ela é uma adolescente, assim, de 17 anos, que ela tá numa situação, assim, bem merda. Por quê? A família dela é toda desestruturada. A mãe dela ficou doente e precisou de um suporte médico, então foi contratada uma enfermeira. E aí acaba que o pai da Merit começa a ter um caso com a enfermeira da mãe que tá doente. E aí ele meio que constitui família com essa senhora, com essa enfermeira. Só que não satisfeito, ele começa a trair a amante com a fiel. Gente, que plot é esse que a Colleen Hoover tirou? Com certeza de uma novela mexicana. E aí a Merit, ela tá numa situação péssima, 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 péssima mesmo. Tipo, enfim, uma família toda desestruturada. E, enfim, aí a gente também, a nossa protagonista, que é a Merit, né? Ela também passa por várias situações sobre questionamento, sobre transtornos mentais também. Então eu acho importante que, se você tiver algum gatilho acerca desse assunto, não adentrar tão a fundo nessa história. E ela também tem uma irmã gêmea. Enfim, aí ela vai conhecer um garoto. E aí a gente vai começar a ver as primeiras experiências da Merit aí na vida. E vamos começar a aprofundar mais aí na vida da Merit. Assim, no começo eu fiquei sem entender bem pra onde é que esse livro ia, tá? Eu só tava vendo que era uma menina numa família totalmente desestruturada, rolando várias coisas. Mas a partir, eu acho que de uns 50%, eu comecei a ver realmente o plot desse livro. E foi isso que me agarrou mais, assim. Eu tava ouvindo quando eu tava malhando, então, né? E assim, eu achei interessante. Eu gosto muito das polêmicas que a Colleen Hoover acaba abordando nos seus livros, e é um livro de uma personagem mais juvenil, assim, mais jovem, né? Então, também não foi tão relatable pra mim, essa questão da idade. Aí eu dei 4 estrelas pra esse título da Colleen. Aí o próximo livro que eu terminei foi O Aprendiz de Assassino, da Robin Hobb. E assim, gente, esse livro foi uma surpresa. Fiquei muito, muito feliz em ter realizado essa leitura, porque a gente vai acompanhar o Fitz, que nada mais, nada menos, ele foi largado quando era criança, tipo, bem jovenzinho, no castelo, falando que ele era o filho bastardo do Cavalaria, que é o príncipe, tá? E assim, a gente é mergulhado numa história de fantasia medieval, em que a magia consiste basicamente em tentar wargar, entre muitas aspas, tá? É como eu tô tentando explicar pra vocês, em animais, e o Fitz parece ter essa habilidade. E aí ele é deixado pela família real pra ser cuidado pelo o cara lá que cuida dos cachorros. Só que aí o rei, que é o avô dele, começa a ver muito potencial no Fitz, porque ele é um bastardo, então ele tem o poder do sangue, mas mesmo assim ele não é tão importante. Então ele começa a ser treinado pra ser um assassino. E aí a gente começa a ver a jornada do Fitz na vida dele mesmo, né? Tanto é que a gente começa a leitura com uma frase muito impactante, porque ele fala que ele realmente mudou a história. E
E aí a gente começa a entrar realmente nessa jornada épica que é o Fitz, sabe? E assim, uma coisa que eu fiquei surpresa é porque eu pensava que ia ser uma fantasia mais adulta. E esse primeiro volume não é tão adulto, por quê? Porque a gente vai acompanhar justamente o Fitz mais jovenzinho. E aí eu fiquei tipo, não era exatamente o que eu tava esperando. Mas ainda assim, eu gostei bastante do sistema que a autora criou ali, a política. Como se fosse uma questão de ducados, então a gente ainda consegue ver um pouco de guerra. Eu achei legal, interessante. Eu achei um pouco mal explicado, um pouco confuso na realidade, porque são vários nomes. E, enfim, e a gente vê o Fitz se entremeando cada vez, bem sutilmente, na política do local. Então, que eu acho legal também. Aí, pra Aprendiz de Assassino, eu acabei dando 4 estrelas. Aí, o próximo livro que eu acabei terminando foi Um Estranho Sonhador, da Laini Taylor. E esse livro, assim, eu tinha altas expectativas pra ele, né? E, assim, a Laini Taylor, eu tenho que tirar o chapéu pra essa mulher, porque, de verdade, é impossível você achar uma história tão original e escrita de uma forma tão poética como são os livros da Laini Taylor. Mas assim, a escrita da Laini, ela é muito floreada, tá? É fluida, tá, gente? Não me entendam mal, mas é muito floreada. E aí a gente vai acompanhar o Laszlo, que ele é um órfão, que foi deixado como se fosse num monastério, e ele acaba trabalhando, ficando nesse monastério, fazendo um papel de bibliotecário. Só que aí existe também uma galera que tá em busca dos deuses, certo? É uma confusão, eu não sei nem explicar, assim, a questão. E acaba que o Laszlo acaba entrando nessa aventura, e ele acaba tendo uns sonhos que às vezes são proféticos, e aí que ele encontra a Musa dos Pesadelos, que é uma filha de Deus, de um deus, assim, de um ser mitológico, e ela tem a pele azul e tal. Eles acabam se encontrando nos sonhos e acabam se apaixonando, só que é um amor proibido, porque o Laszlo tá numa comitiva pra meio que a galera acabar com esses deuses ou filhos de deuses. E, enfim, tudo que a Musa dos Pesadelos quer é tentar, né, se reajustar ali na vida dela, porque o passado dela é um passado bem sangrento. E assim, eu achei bem semelhante com Feito de Fumaça e Ossos, mas eu também achei muito mais arquitetado, muito mais estruturado, talvez porque a escrita da Laini tem amadurecido, que é normal a partir do tempo, né? Esse livro saiu depois. Mas eu acho que a essência dos dois livros é a mesma, é um romance proibido, certo? Com a mitologia bem diferente de tudo que você viu. E aí, eu achei legal, eu achei fluido. O final me deixou mais impactada pra tentar ler o segundo, que eu já tenho, inclusive. E eu acabei dando 4 estrelas pra esse título. E eu gostei bastante. Tô bem ansiosa pra ler Musa dos Pesadelos, que é o segundo título da duologia. Aí, gente, eu terminei Acontecendo Naquele Verão, da Tessa Bailey. Que, assim, é um romance que foi bem bombado no TikTok. E a gente vai acompanhar a Piper, que ela é uma milionariazinha, tipo, patricinha, bem Paris Hilton, e ela acaba se envolvendo em várias confusões, e aí é decidido que ela precisa voltar para a cidade natal do pai dela, biológico, onde o cara eu acho que ele era pescador, isso mesmo, e aí ela tem que aprender a simplicidade da vida, basicamente é isso. E lá ela vai encontrar com um cara que eu acho que é Brandon, o nome dele. É claro que ele é um gostoso, mas ele tem um passado assim sombrio. Ele usa uma aliança, ela não sabe se ele é casado, se ele é viúvo, o que é que aconteceu, se ele foi abandonado pela esposa. E aí a gente vai acompanhar o romance desses dois nessa cidade pequena, gente. É isso. É um livro de romance. Eu já esperava que fosse um livro de romance, mas é um romance hot, tá? Eu não sabia que era romance hot, eu fiquei bem surpresa quando eu descobri, inclusive, porque não era isso que eu pensava que era o livro. E a Piper, ela é uma protagonista muito chata. A realidade é essa. Ela é insuportavelmente chata. Ela não sabe fazer nada, ela é um inútil. Ela tem, eu acho que 24 anos e ela se porta como uma pessoa de 13, 14. Enfim, ela tem menos utilidade que uma porta, já que a porta consegue abrir e fechar. Enfim, a Piper me irritou bastante. Eu não entendi realmente qual foi o motivo do romance avassalador entre os dois, além da atração física. Sabe, nada contra quem faz seus relacionamentos à base de atração física, mas, sei lá, eu acho que não é o suficiente pra me prender numa história. E aí, por isso, eu dei 3 estrelas pra esse livro da Tessa Bailey, mas eu não achei ruim também. Eu só achei ele bem ok, tá? Eu não achei nada demais pra ser febre do TikTok. Aí eu li outro que também ficou famosinho, que é Diz que Tem pra Titias, da Jessica Sutano. E assim, que livro, gente, que livro. Que livro. Eu adorei. Eu adianto que eu adorei esse livro, eu achei que foi uma experiência muito diferente do que eu tava acostumada.
E vamos lá, a gente vai acompanhar a Mad. E a Mad, ela faz parte de um empreendimento que ela tem com a família, com as tias e a mãe, de casamentos. E existe uma maldição na família dela, em que os homens sempre deixam as mulheres dessa família, certo? Certo. E a Mad, ela é fotógrafa e tal, e ela tá nesse empreendimento com a família. Ela teve um namorado na faculdade que foi um grande amor da vida dela, só que por conta dessa maldição acabou dando errado. E aí ela tá solteira. E aí a mãe dela tem a brilhante ideia de fazer um perfil pra ela num site de relacionamento e marcar um encontro com um cara. E a Mad acaba indo nesse encontro, só que nesse encontro tá tudo errado, tipo, todas as coisas que poderiam dar errado, e o cara acaba morrendo. Só que em vez de ela procurar ajuda, ela, tipo, da polícia, do 911 lá nos Estados Unidos, qualquer coisa, acaba ligando pra família, e a família meio que tenta ajudar ela a esconder o corpo. Sim, gente, é bizarro, esconder o corpo. Mas no outro dia, no dia seguinte, elas têm um casamento, e acaba que esse corpo acaba parando nesse casamento, enfim, é um caos generalizado. E aí a gente vai acompanhar como é que a Mad e as suas tias e a mãe vão tentar fazer pra esconder esse corpo. Basicamente é isso. É uma sinopse meio doida, mas eu acho que a proposta é mesmo essa, de ser meio que uma comédia pastelona, e eu simplesmente amei. As tias da Mad são extremamente simpáticas, assim. Você consegue fazer uma conexão muito forte com elas. Elas são muito engraçadas, e existem várias situações que você fica, meu Deus, não é possível. Quando você vê que não dá pra piorar, vai lá e ela prova que é possível piorar. E eu gostei muito, tem uma continuação, eu acho que eu não vou ler, porque eu acho que ele funciona muito bem como um livro único, porque não é um livro de romance propriamente dito, o romance fica mais em segundo plano. É mais uma questão de relações familiares e também comédia. Eu gostei bastante como a autora, a Jessie, ela conseguiu demonstrar como é essa relação familiar, principalmente das famílias asiáticas, principalmente chinesas, que tem sobre a questão das pessoas mais velhas, como as pessoas mais novas devem tratar as pessoas mais velhas. Eu me lembrei muito de Red, Crescer é uma Fera, quando eu tava lendo sobre nesse quesito, eu achei bem parecido. E também eu gostei muito que traz muito da cultura da Indonésia e da China, porque a família da Mad é dessas bandas. E, enfim, eu achei que foi um livro que engrandeceu bastante, assim, o meu repertório literário. Eu acabei dando 3,5 estrelas pra essa belezinha. Aí o próximo livro que eu terminei, e o último do ano, foi Outlander, do Calibelo Anuamba. E assim, eu gostei, mas eu gostei com ressalvas. Eu gostaria de dizer isso. Por quê? A Diana Gabaldon, ela acabou utilizando de um recurso que talvez eu não tenha me agradado tanto, que é a questão da Clary ter voltado no tempo. Ela, enfim, ela pulou lá pra 1700, depois ela volta pra 1900, e o começo do livro começa exatamente com a Clary já no presente dela, tipo. E eu fiquei muito confusa, porque o final do Outlander 1, A Viajante do Tempo, não era sobre isso. E aí a gente passa praticamente 80 páginas com a Clary no presente. Na realidade, 20 anos na frente do presente dela, ou seja, o futuro. E a gente vai ver ela já com a filha. E ela volta ali pra Escócia pra fazer pesquisas sobre, claro, o Jaime, né? Porque ela precisou deixar o Jaime lá em 1700, e ela conta pra filha que ela teve com ele, que ela acabou, a filha do James, só que a menina nasceu no futuro, e ela conta pra ela, não, filha, você não é filha do Frank, você é filha de um cara lá de 1700 e pouco, então é tipo um choque pra garota. E ela começa a partir daí a contar tudo o que aconteceu desde o final do Outlander 1 até ela precisar voltar pra linha temporal dela. E aí eu fiquei meia fula da vida, porque eu acho que talvez não tenha sido necessário essa volta. Por mim, ela poderia ter ficado o tempo todo na Escócia, enfim. E eu fiquei meia pé da vida aí com isso, porque eu acho que não precisava mudar. E eu não sei como é que ela vai conseguir reunir esses pontos novamente no terceiro livro, porque eu acho que tá numa situação bem complicada, porque já se passaram 20 anos desde que ela voltou pra linha temporal dela. E ela tá, tipo, 20 anos mais velha, então ela vai voltar pro passado, também com idade compatível com o Jaime, não sei. Eu não sei o que pensar. Enfim, e aí a gente vai vendo toda a história da Clary,
quando ela sai lá da Escócia, porque como ela é a viajante do tempo, ela tem informações privilegiadas para a guerra, né? E a gente sabe que a Escócia acaba perdendo. E aí ela sabe que vai ter uma rebelião, e ela e o Jaime vão tentar ali evitar que o rei George faça alguma coisa. Só que o que acontece? Ela acaba sendo infiltrada ali, ela acaba sendo colocada no meio da corte francesa. E eu achei bem interessante toda a dinâmica ali da França. E eu acho que, assim, esse romance é muito focado ali no romance Jaime e Clary, mas também é uma forma muito rica, assim, de contar a história da Escócia. Eu tô sabendo de várias informações que eu nunca ia saber na minha vida se eu não lesse Outlander. E eu acho muito bonito, assim, o trabalho que a Diana Gabaldon teve de contar com tantos detalhes. Eu não sei o quanto que é liberdade da autora de escrever, ou o quanto é histórico, verdadeiramente é um fato. Mas, assim, eu achei muito interessante tudo. Eu acho que é uma cultura bem rica. E eu tô com muita vontade de ir pra Escócia, inclusive. E, além do mais, a gente consegue perceber que é um drama, sabe? É muita política ali envolvida. É fulano que é parente de cicrano, e é por isso que você conversa com Beltrano, que é líder do clã tal, e que fulano que é o duque, que tem os vinhos tal, que faz e tal, por isso que a gente tem que conversar com eles. Enfim, eu gosto bastante. É um tipo de romance que super funciona comigo. Mas, como eu disse, um ponto que me incomodou bastante foi o fato dela se utilizar dessa questão da Clary voltar no tempo. Eu acho que é uma escolha narrativa que eu não teria como autora, mas vamos ver o que ela vai fazer com isso no futuro. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixe seu gostei aqui embaixo se você gostou. E não se esquece de se inscrever no canal se não for inscrito, e me seguir lá no Instagram, que é @_mundodmc, tá certo? E concorre a esse livro aí, vamos bater esses 3.000 e até a próxima, gente.